Olá pessoal, está começando mais um episódio do Papo Solar e hoje nós vamos falar de diversos temas, entre eles transição energética, ESG, usina de autoprodução e também falar sobre como o mercado brasileiro é visto pelos europeus. E para isso a gente tem um convidado ilustre, Aurelian ou Aurélio, já que é brasileiro, CEO da Elexa. Aurélio, seja muito bem-vindo. Bom dia, Érica. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Aurélio, antes da gente iniciar, né, a gente sempre começa falando da trajetória, né? Mas você que é francês, veio para o Brasil. Eu queria que você contasse como que foi a sua vinda, né? Quanto tempo que você já está aqui no Brasil? Então, estou aqui no Brasil há 12 anos já, né? Cheguei no Recife em 2011, né? A minha empresa, uma empresa francesa, especializada em energia nuclear, me enviou para fazer a aquisição de uma empresa de engenharia especializada no EPCH, né? Pequenas centrais hidroelétricas, baseado no Recife, né? Aí cheguei para fazer a transição, né? A integração da empresa, né? Era para só ficar 3 meses, depois virou 6, depois virou 1 ano. Eu estou aqui desde então. Obviamente não fiquei o tempo inteiro nessa empresa, né? Eu, na realidade, comecei a trabalhar também na Voltalia, né, como diretor administrativo financeiro, que é uma empresa francesa especializada em energia renováveis, né, o forte dela é energia super eólica, conhecida, né? Já pelo pessoal. E em 2021 assumi um novo desafio, né, de liderar as equipes da Elexa, né, que a gente vai falar um pouco hoje, acredito eu. Sim. Especializada em energia solar e eficiência energética. Né? Legal. E essa sua trajetória dos 12 anos, então você pôde acompanhar como que foi o aumento das renováveis no Brasil. Lógico, né? O Brasil é invejável, né? Uma inveja boa, sim, porque a sua matriz elétrica já há muito tempo já é renovável por conta da hídrica. Exatamente. Mas você viu o despontamento da eólica, o despontamento, sim, da solar. Como que foi acompanhar isso aqui no Brasil? Então, o seu ponto sobre a matriz energética brasileira é muito interessante, né? Porque acho que ainda hoje muitos brasileiros não sabem, né? Exato. Esse número que você mencionou, 80%, né, da matriz elétrica e de origem renovável. Não tem muitos outros países que têm isso. São pouquíssimos, né? E isso dá uma vantagem competitiva ao Brasil como país, como uma economia que é muito grande, né? De volta para a sua pergunta sobre como que foi acompanhar, né, o crescimento desses setores, é sempre muito gratificante, né? De chegar aqui no país, né, quando a Voltalia chegou, começou, né, a desbravar o setor eólico, né, fazendo os parques eólicos em regiões, sim, que não tinha nada, né? Inclusive lá no Rio Grande do Norte, né, Areia Branca, São Miguel do Gostoso, Serra do Mel, né, no início dos anos 2010, né, quando começaram os leilões, né, incluindo a fonte eólica, e é muito gratificante de ver que hoje a Voltalia, né, tem mais de 1 giga de capacidade, né, a maior parte eólica, e tem contribuído tanto, né, ao desenvolvimento econômico dessa região, onde antes disso não tinha muitos empreendimentos. Legal, né? Você tocar nesse ponto, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, quando chega essa tecnologia no Brasil, muitas pessoas desconhecem, né? E devido às suas características, acabam indo para locais isolados, locais que não têm tanto acesso à informação. Sim. Como que foi, né? Chegar numa comunidade e falar, olha, nós vamos desenvolver aqui uma instalação e explicar isso para a comunidade, um rodamuinho ali que vai gerar energia, né? Tá, tem uma história muito bacana, né, em relação a isso, né? Realmente a gente tem a Voltalia, tem um departamento de comunicação social, né, com toda uma equipe, né, cuja responsabilidade é justamente ir lá para explicar para a população, né, o que nós vamos fazer, o que vai ser o impacto para elas, né? Porque essa parte para nós ela é muito importante, né? O propósito da Voltalia, né, é contribuir no respeito do meio ambiente, mas também desenvolver localmente, né? Então essa parte de desenvolvimento local é muito enraizada, né, no propósito da empresa, né? Então a gente foi lá e tem essa história de uma senhora, né? Inclusive foi gravada, né? Ele chama de catavento, né?
E, eu falei redemoinho, né? Então, lê esse catavento. A gente pergunta para ela, né? Então, a senhora está a favor, né, da Voltalia instalar as turbinas eólicas, tá? Ah, aquele negócio do catavento, não, eu sou contra. Por que a senhora é contra? Porque isso vai roubar todo o vento, não vai ficar sobrando nenhum para mim, para minhas culturas aqui. Então, você vê, é isso que você está dizendo, né? A gente realmente precisa explicar, né, desde o início, né, educar as pessoas o que é energia eólica, que vai trazer para elas. Mas é muito gratificante também fazer esse papel, sabe? E mais gratificante ainda, muitos anos depois, voltar para aqueles lugares e ver toda a evolução que tive em termos de desenvolvimento social, de construção de escolas, de postos de saúde e desenvolvimento econômico também, né? Porque a Voltalia, né, ela paga um aluguel, né, para os proprietários fundiários, né? Então eles têm ali, né, uma renda mensal, né? E como que funciona, né, já que você tocou nesse assunto de pagamento, qual que é o papel da Elexa, né, por meio da Elexa Voltalia no mercado de renováveis, né? Então, por exemplo, a gente vai fazer, né, a Elexa vai fazer a instalação de uma planta, como que ela entra? Ela faz o investimento? Como que funciona? Certo. Então, a gente falou um pouco da Voltalia, né, que tem especialização em energia eólica, mas não só, faz também energia solar, mas na modalidade de geração centralizada, né? Sim. E a gente começou a ver uma oportunidade de mercado no Brasil na geração distribuída, né? Só que a Voltalia não tinha, né, uma equipe dedicada para isso, né? Em 2019... então só para entender essa distinção, né? A Voltalia é destinada totalmente à geração centralizada. E a Elexa vende PPA de longo prazo, né? Participando PPA de leilões e tudo mais. Exatamente. E a Elexa vem como uma solução para outro modelo de negócio. Para outro modelo de negócio. Não, é bom a gente deixar bem claro, né? Porque é bom a gente detalhar para quem está assistindo com entender, certeza. Né? Então, na realidade, a Elexa é uma empresa que já existe há 12 anos na França, né? Ela foi adquirida pelo Grupo Voltalia em 2019, justamente para poder ampliar o seu portfólio de serviços, né, para os clientes finais. E realmente é uma proposta diferenciada, né? Então, a gente entrou aqui no mercado brasileiro pela porta da geração distribuída, mas o forte da Elexa, e a gente pode até falar um pouco mais sobre isso pela frente, é a eficiência energética e o gerenciamento de energia, que tem tudo a ver com a produção local de energia solar. As pessoas às vezes vê isso como as coisas separadas, a gente trabalha todas essas diferentes vertentes no cliente só. Mas voltando para a sua pergunta, como a gente toca o mercado, né, na realidade a gente assina, né, contrato, né, de fornecimento de energia solar na modalidade de geração distribuída, né, em unidades que vão até 5 megawatt peak, né, para os grandes consumidores, né? Então, por exemplo, o nosso primeiro contrato no Brasil foi com a Telefônica, né, que tem a marca Vivo, né, muito conhecida aqui, em 2020, onde assinamos um contrato para construir mais de 30 usinas solares, totalizando 87 megawatt peak, né, de capacidade instalada em mais de 10 estados brasileiros, né? Então vocês já chegaram com o primeiro cliente já, né, bem capacitado, né? Graças mais de 30, a Deus, né? A gente escolheu bem. Foi também todo um trabalho também de prospecção de projeto, prospecção comercial, né? Mas a gente está extremamente feliz com essa parceria, porque a Vivo tem essa questão do ESG e da sustentabilidade muito enraizada no DNA da empresa, né? Então, hoje, por exemplo, ela compensa 100% do seu consumo de energia através de crédito, né? Então, a AGD permite, né, que ela faz isso, e também compra de IREC. Não sei se você conhece, né, os certificados de energias renováveis, né? Então, com tudo isso, né, ela consegue comprovar que 100% da energia dela, do consumo, está sendo compensada de origem renovável através de compensação, né? E a geração distribuída é isso, né? A gente oferece uma energia limpa aos nossos clientes nos pontos de consumo dele de forma remota, né? E eles podem utilizar essa energia como um crédito, né, para abater da conta de energia deles e, consequentemente, deixar a conta de energia deles mais barata. Entendi. Esse é o propósito da Elexa. Legal, que é a geração distribuída no alto consumo, né? Na autoprodução. Afirmativo. Que é o que a gente vai falar sobre a França mais pra frente, mas também é parecido com o que é aplicado lá.
Então, a gente pode falar sobre isso. Então vamos deixar para depois do intervalo. Mas voltando aqui sobre a atuação da Elexa, eu vi que vocês começaram com a Vivo. Quais são outros clientes, né? Você havia comentado em uma entrevista que vocês focam no telecom e também tem outros clientes de outros segmentos. Sim. Como que está a atuação, o pipeline da Elexa hoje no Brasil, né? De usinas já construídas, as que estão em andamento, as que estão em planejamento? Perfeito. Então, hoje a gente tem um portfólio de projeto assinado de 110 megawatt peak de projeto, né, incluindo a Vivo, mas também com outras empresas do setor de telecomunicação, varejo, industrial também. Nós já temos 11,5 megawatt peak de usinas solares operando, né? E a nossa perspectiva, né, até 150 megawatt peak operando até o final do ano, né? E muito importante destacar que isso é investimento próprio da Elexa, né? Você fez a pergunta, né? Então, a gente faz toda a parte de desenvolvimento de projeto, a parte de supervisão da construção e a parte de operação e manutenção. Então, o ativo, ele permanece da Elexa, né? Muitas pessoas que desconhecem a modalidade de geração distribuída pensam que a gente constrói pelo benefício do cliente. Não, o ativo permanece da Elexa, né? E a gente assina, inclusive, com os nossos clientes, um contrato de operação e manutenção da planta de uma duração de até 20 anos. Então, de fato, ao assinar um contrato de geração distribuído com o cliente, é uma parceria de longo prazo que se estabelece entre você e o cliente. Porque não é só entregar a planta e depois deixar o cliente tocar. Não, você permanece dono do ativo, né, e prestando serviço de O&M para ter certeza que o desempenho, né, da sua planta está de acordo com o que foi prometido no cliente no contrato. Entendi. E a parte de construção aí fica com empresas parceiras da Elexa? Sim, a gente terceiriza, né, uma parte da construção, mas o importante destacar é que a gente montou dentro da Elexa, acredito que isso seja uma vantagem competitiva em relação aos nossos competidores, toda uma equipe de supervisão da construção, né? Então, hoje a Elexa conta com 85 funcionários, né? Começamos a aventura com 3 funcionários lá em 2020, né? Teve um crescimento expansivo. Você pode, né, ter essa noção do crescimento, né, que aconteceu ao longo dos 3 últimos anos. E hoje nós temos 85 funcionários e a metade é completamente dedicada à questão que a gente chama de delivery, né, da construção e operação das plantas. Então, mesmo que a gente terceiriza, a gente tem nossa engenharia própria, a gente tem a nossa gerenciamento de projetos, departamento de compras, de logística, a parte de análise de contrato, fica tudo dentro de casa para ter certeza que a gente vai entregar essas obras no prazo e nos critérios de qualidade desejada. Só mais um ponto que você perguntou sobre o portfólio de projeto da empresa. Isso é o portfólio de projeto assinado. Além disso, né, temos desenvolvido um pipeline de projetos, né, que responde à antiga regulação da GD, antes do início do novo marco no 6 de janeiro de 2023, de mais de 400 megawatts de projeto com um parecer de acesso válido. Então, já tem essa quantidade na antiga lei, né? Já é antiga, já. Isso, exatamente. E na nova lei, já tem alguma negociação ou ainda não? Ainda não, Érica, porque a gente já tem tanto para desenvolver com esse portfólio de projeto em 2023, em 2024, que o nosso foco, né, esse ano vai ser realmente entrega dos projetos, né? E satisfação dos nossos clientes, né? Então a gente está ali com um empenho muito grande para entregar, né, esses 110 até 150 megawatt peak esse ano, né, por conta dos nossos clientes. Ah, não, perfeito. E é bom, né, que a gente vê aí a movimentação do mercado referente a esse marco legal que teve. Sim. Muitas empresas, acredito que estão indo no mesmo caminho que a Elexa de ter os contratos, e agora no ano de 2023 que vai começar a colocar essas usinas em pé. Exatamente. Você comentou sobre a questão do critério, né, a qualidade que a Elexa tem. E aí eu pensei que vocês fazem toda a parte de desenvolvimento do projeto, acompanhamento. Então, uma empresa para ser selecionada tem critérios rigorosos para trabalhar junto com vocês, né?
Com certeza, até por ser uma empresa internacional, né, a gente tem realmente critérios de qualidade e de segurança de trabalho que são muito mais rígidos, né? Em particular, essa questão da segurança do trabalho é um tema muito importante para nós, tá? A gente vê muito empresas que não prestam muita atenção para isso, mas isso é um objetivo para nós, né? Os nossos gerentes de projeto têm como objetivo de tocar os projetos sem nenhum acidente, né? Então, a gente precisa selecionar as empresas em função desse critério, né? E outra coisa que nenhuma empresa atende nacionalmente, né? Então, a gente, em função da localização dos nossos projetos, a gente tem toda uma escolha local, né, das empresas, né? Então, a gente acaba tendo todo uma rede, né, de fornecedores, né, em função dos estados, das regiões. A gente funciona com cluster geográfico, né? Então, a gente, por exemplo, tem um cluster no norte, um cluster no nordeste, um outro, a gente tem muito projeto no interior de São Paulo, né? Perto daqui, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná também. Então, em função dos clusters, a gente desenvolve localmente uma rede de fornecedores, né? E a gente vai trabalhando junto com eles para também progredir junto, né? Porque às vezes você não acha o fornecedor perfeito em termos de qualidade, segurança e tal. Então você, né, pega um fornecedor e vai trabalhando junto com eles. Então, se você quer mais projetos, você vai ter que me demonstrar que você consiga capacitar a sua mão de obra para entender os pré-requisitos da Alexa. Isso tem funcionado bem, né? A gente tem tido resultados bem positivo com alguns fornecedores locais. E quando você fala de fornecedores locais, já fico imaginando, né, a história que você contou lá no começo, né, a questão do desenvolvimento social local. Sim. Né? A gente sabe que o Brasil tem um vasto território, né? Então imagina, né, se você contrata só empresa aqui de São Paulo, né, que nós estamos localizados em Campinas, aqui no interior de São Paulo. Certo. Fica difícil dessa empresa fazer o atendimento norte, nordeste, exatamente, né, centro-oeste um pouco, mas ainda consegue, sudeste já consegue. Então é bem bacana. Nessa parte de desenvolvimento, de geração de emprego, você tem uma estimativa, por exemplo, vou fazer uma analogia, né? A gente vai ter uma implantação de uma usina da Alexa, dependendo da sua potência. Vocês trabalham a potência média de 2 megas... até 5 mega, né? As nossas porque unidades. Tá na antiga lei. Isso, exatamente. Qual que é a estimativa de geração de emprego? Porque é uma parte aqui que a gente pensa muito na parte social. Nós desenvolvemos cursos para capacitar cada vez mais as pessoas. Então, a gente fica preocupado essa questão de geração de emprego e renda, né? É uma oportunidade para quem busca. Sem dúvida. Qual que é a estimativa quando vai fazer uma implantação desse o que eu posso pipeline? dizer é que quando a gente começa a mobilizar, né, no determinado projeto para entrar em fase de construção, né, a gente pode ter até 60 pessoas, né, em campo, né? Só que antes disso, você tem toda a fase de desenvolvimento, né? Então, essa equipe de desenvolvimento que estava mencionada dentro da Alexa, né, com uma parte ambiental que cuida das licenças, com uma parte de prospecção fundiária, né, que vai no terreno para negociar com os proprietários para fazer o aluguel dos terrenos. Isso são mais de 40 pessoas, né? Então, e depois você tem a parte de O&M. Então, a gente precisa contratar técnico que fazem, né, a operação, a manutenção das plantas. E isso, a gente vê uma oportunidade muito grande para as pessoas se formar nisso. Porque tem uma carência muito grande no mercado de técnicos do O&M. Então, a gente vai ter que capacitar, né, pessoas, né? E a gente acredita que, inclusive, uma vez que a gente treina elas para ser técnicos de O&M, elas conseguem fazer a operação e manutenção não apenas de plantas solares, né? Mas também de outros empreendimentos, né? Então, essa questão da capacitação da mão de obra local, ela é absolutamente fundamental. A gente viu isso na parte eólica, né? Tem até universidades que começaram a ter cursos, né, em energia eólica, né, na Universidade de Potiguar, no Rio Grande do Norte, e a gente está vendo isso agora, né? Acredito que a Universidade de Campinas, né, tem todo um departamento muito grande de energia solar. Então isso é muito interessante de ver, né? Não é só tocar a parte industrial, não, mas tem que capacitar a mão de obra, né? Isso é um tema, para mim, muito importante no Brasil, né? A gente vai faltar muita mão de obra no solar. Se o solar continua esse crescimento exponencial,
vai faltar muita mão de obra, tanto de engenheiro, tanto de pessoas que tocam a parte da construção, tanto as pessoas especializadas em O&M, né? Então existe assim oportunidade de trabalho e de mercado muito grande para aqueles que nos assistem nesse setor para os próximos anos. É bom você comentar isso, porque a tecnologia fotovoltaica, ela se desenvolve rapidamente, né? A gente, várias vezes que eu fiz entrevista, conversei com pessoas exatamente nesse local, fala que anos atrás os módulos eram de 350, hoje a gente já tem módulos de quase 700, né? Vai aumentando cada vez mais de tamanho, as tecnologias vão mudando, a gente já tem aqui no Brasil, Sim. Na Europa já é realidade há muito tempo, mas a gente tem aqui no Brasil a possibilidade do inversor híbrido com armazenamento, embora é algo novo, mas é que cada vez que muda algo, tem que se estudar, tem que se aprender, tem que se capacitar. Eu acho que é uma oportunidade também para quem pensa em se aventurar no mercado solar ou já está, né? Sem dúvida, vai ter sempre que aprender, né? Você mencionou essa questão das baterias, né? Do armazenamento da energia, isso é uma frente assim muito interessante, né? Onde muito precisa ser estudado ainda, muita tecnologia precisa ser trazida ainda pelo Brasil. E além das oportunidades de mercado que isso representa, é uma oportunidade de negócios, né? Porque à medida que a potência aumenta, o custo unitário diminui. Né? Eu acho que a grande pegada da energia solar é isso, né? Várias pessoas me perguntam, mas por que o solar tá tendo um crescimento tão grande aqui no Brasil? Porque o custo da energia está diminuindo, né? E não é mais os subsídios, né? Porque uma energia subsidiada e tal. O custo da energia solar, né? Isso. Mas o custo da conta de luz só aumenta. Tudo bem, mas a energia que solar... Que ajuda também. Mas a energia solar, exatamente. A Erika está aqui justamente para ajudar, né, a conta de luz diminuir para o consumidor final. Só que a gente precisa de um ambiente competitivo. Hoje, o consumidor final... ele não consegue escolher o prestador de serviço, né, em relação à energia, da mesma forma que ele faz para um banco, né, ou para um operador de telefonia móvel. Na Europa já é realidade, né? O mercado ele foi liberalizado e você não tem mais monopólio, né? Então a pessoa ela é livre de escolher, né, o seu prestador de serviço de energia. Aqui no Brasil você sabe que a gente tem uma portaria, Sim, né, que está em andamento, né? E eu acredito que isso, sim, né, liberalizando o mercado, permite, né, de fazer como que a conta de luz para o consumidor final diminui, porque realmente ela tem aumentado muito, né? Mas a gente, num outro momento, pode falar um pouco do que está acontecendo na Europa, porque eu acho que se o brasileiro acha que a conta aumentou muito aqui, lá na Europa... é pior ainda. A gente vem acompanhando aí as notícias, né, devido a conflito, as sanções Sim. que foram aplicadas, refletiu e muito na população, no fornecimento Sim. de energia, fornecimento Exatamente. De alimentos, Exatamente. Né, a Ucrânia ali sendo um dos maiores fornecedores de trigo, de cereais, prejudicou Exatamente. Muito a economia da Europa. Mas sobre isso, e também eu quero falar sobre o Mercado Livre, já que você falou aí sobre a portaria do ano que vem, a gente vai falar após o comercial. Então fica aí. Você já pensou em atuar no mercado de energia solar fotovoltaica? Ou na sua carreira nos próximos anos? Se quiser garantir a sua vaga no mercado fotovoltaico, vem para o Canal Solar. Aqui você pode escolher entre mais de 10 cursos diferentes para se especializar na sua área e sair na frente da concorrência. Para garantir o seu ensino de qualidade, contamos com professores especializados que atuam diariamente em projetos e participaram de muitos cases de sucesso. Os cursos acontecem online e ao vivo ou no formato EAD, com aulas gravadas, para você poder estudar em qualquer lugar e quando quiser. Faça sua inscrição pelo site cursos.canalsolar.com.br e comece a construir o seu futuro com muito conhecimento. Olá pessoal, estamos de volta e vamos continuar a falar sobre a abertura do Mercado Livre, né? A gente deu ali uma pincelada, mas eu queria que você estava comentando aqui, inclusive nos bastidores, quem serão os primeiros beneficiados com a abertura do Mercado Livre no ano que vem, né? Pensando em questão de consumidores, né? As grandes empresas, o pequeno consumidor ainda vai ter que esperar um pouco, né? Pois é, Érica, né? O marco foi estabelecido, né, até 500 kV, né, de capacidade, que equivale a uma conta de luz, de energia mensal de 50 kW
reais por mês. Então, os pequenos consumidores ainda vão ter que esperar para ter acesso a esse mercado. Quando você olha, né, o histórico da abertura dos mercados, especificamente na Europa, a gente sempre percebe que isso leva vários anos, né, até ter uma transição total, né? Então, entre 8 e 10 anos. Né? Então, não é algo que o pequeno consumidor vai poder ter acesso de imediato ao Mercado Livre. Até porque a gente sabe muito bem que aqui no Brasil é necessário alguns ajustes regulatórios, né, antes que isso aconteça. Né? E acredito que isso, inclusive, só vai acontecer num plano mais amplo, né, de modernização do setor elétrico. Né? A gente, inclusive, tem um projeto de lei tramitando a respeito disso, né, que traz diversas alterações visando a modernização, entre elas o processo aí de algumas atualizações nas regulamentações brasileiras. Exatamente. Né? E falando de modelo de negócio, né, a gente comentou aí o pipeline da Elex atualmente antes da lei. Hoje, no Brasil, quem está atuando no setor de geração distribuída, qual que é no seu ponto de vista, na sua opinião, o modelo aplicado? A geração compartilhada, por exemplo, tem atraído muita gente? Acredito que, sempre falo, né, a GD não vai morrer amanhã porque a regulação mudou, né? Faz como que os projetos do ponto de vista do retorno financeiro ficam um pouco menos interessantes, mas não de forma alguma ininteressantes, tem? Então, vai continuar a ter projeto de GD, só que você vai ter que ser muito mais criterioso em termos do estado, né, do ponto de conexão, né, onde você vai realizar o projeto. Né? A gente estava falando dos bastidores do Minas Gerais, né? Você já está rindo em relação à CEMIG e tal. Já é um estado, né, pelo fato que foi o primeiro a adotar, né, as medidas, né, para poder estabelecer a GD. Isso foi feito com muito sucesso, aliás, né, graças à impulsão política no estado. Só que hoje você tem muitas empresas, né, e você tem uma guerra para o preço, né? Além do fato que a tarifa da CEMIG não é tão interessante. Né? Então você tem que olhar um pouco fora, né, desses pontos principais de consumo, né, para lugar, né? Eu já mencionei que nós já estamos fazendo projeto no Tocantins, no Goiás, também no Mato Grosso do Sul, né? A gente encontrou, né, regiões com menos concorrências, com tarifa mais interessante. Você mencionou a geração compartilhada. Nós acreditamos sim que pode ser um modelo de negócio que consegue viabilizar, né, a GD no futuro, né, onde você tem um pool de consumidores, né, que se juntam dentro da consórcio para beneficiar de condições interessantes em termos de preço de energia. Então esse é um modelo que pode ser interessante no futuro, e grandes empresas, inclusive a Comerc, a Vibra Energia, estão entrando, né, nesse segmento de negócio. Entendi. É uma pergunta que surgiu aqui enquanto você comentava da geração compartilhada. Lá no início do episódio você falou que a Voltalia é muito focada mais na geração centralizada. Isso. Né? E a gente tem aí, você explicou, o pipeline da Elexa vai entrar em operação, né, ao longo aí de 2023, 2024, com os projetos antes da lei. Teve diminuição na potência, né? Agora só limite aí até 3, porque é não despachável. Certo. Tem algumas opiniões no mercado que falam que essa potência nem deveria ser considerada mais geração distribuída, deveria ir para centralizada. Como que a Elexa vê isso? De repente sair do mercado de GD para ir para o mercado de GC? Ou... Não, porque justamente, Érica, isso é a vantagem, né, de ter um modelo de negócio onde você tem duas empresas, inclusive duas empresas que atuam de forma independente em setor de mercado muito definido. Né? Eu não acredito agora, né, numa convergência entre GC e GD. Isso pode acontecer no futuro. A gente vê muita empresa de GC indo para GD, empresa de GD indo para GC. Mas o nosso propósito é que a Voltalia continua tocando, né, os projetos de geração de energia de fontes renováveis na modalidade de geração centralizada, e que a Elexa permanece, né, do lado da GD. Porque a gente acredita que são modelos de negócio bem diferentes. Né? Eu vou te dar um exemplo. Na geração centralizada, né, a Voltalia participa de leilão, né, no ambiente regulado, ela vende PP de longo prazo no Mercado Livre. A Elexa, ela tem um cliente muito bem identificado, a Telefônica Vivo, por exemplo. Né? Então a gente tem uma pegada B2B
muito mais fortes, né? E a gente precisa ter uma equipe comercial, a gente precisa ter uma equipe marketing, a gente precisa fazer muito mais comunicação justamente para ir atrás desse cliente, né? A Voltara produz a energia dela e pela competitividade da energia consegue vender essa energia para os grandes consumidores, né? Mas para mim ainda são dois mercados bem separados. E a outra questão da GD, como eu comentei no início, para nós é uma porta de entrada no mercado muito mais amplo que o mercado da transição energética no Brasil. E nós acreditamos que escolhendo muito bem os seus clientes de GD, como é o caso com a Vivo, a gente consegue engatilhar em outros projetos, por exemplo, projeto de eficiência energética. Isso que eu já ia perguntar, né? Você comentou lá no começo sobre esse serviço que é oferecido, né? Eficiência e também a gestão. Como que funciona isso entregando para um cliente só todo esse material, né? É um kit ali. É um kit energético. É um kit energético. É o kit da transição energética, na realidade, né? Veja bem, as pessoas, quando olham para isso de forma fria, acham que são coisas diferentes. Na realidade, são coisas que elas têm ali um entrecruzamento muito forte. Por quê? Porque a energia solar, ela permite, como a gente já falou, diminuir a conta de energia do nosso cliente, certo? Sim. Através de crédito, né? Na modalidade da GD. Só que se o cliente quer realmente, de verdade, reduzir a conta de energia, ele vai ter que fazer muito mais que isso. Concordo? Sim. Ele vai ter que adotar medidas de eficiência energética para poder reduzir o consumo, ou seja, ter um consumo muito mais eficiente. E se faz de várias formas. Você pode trocar equipamentos antigos, substituir por equipamento muito mais eficiente do ponto de vista do consumo, que a gente chama justamente de eficiência energética, ou retrofit. Mas você pode também olhar o simples fato, né? Energia e data. Energia é dado. Com dados, você consegue, né, formular, agrupar esse dado numa plataforma digital para ter o consumo de cada unidade de negócio. Pensa no varejista que tem 4.000 pontos de consumo aqui no Brasil, e aí ele tem uma visão instantânea da energia que está sendo consumida em cada ponto de consumo a cada hora. Ele consegue modular. Aquele horário de pico a energia é mais cara, tenta reduzir um pouco para poder baixar a conta de luz. Outro exemplo, eu vejo que ali à noite todas as luzes permanecem acesas, o ar-condicionado ligado. Então, liga para a gerente da loja para dizer que ele precisa realmente ver essa questão. Pode aparecer muito pouco, tá? Mas se você tem 4, 5 mil unidades pelo Brasil e que todo mundo deixa a luz acesa e o ar-condicionado ligado, imagina a economia que pode ser gerada através disso. Então, é isso que a gente chama de gestão de energia, né? E transformar a energia, aliás, não apenas a energia, todas as utilidades, vapor, calor, né? Dentro de uma plataforma digital onde pode se mensurar o consumo e se adaptar ao consumo para poder, no longo prazo, baixar a conta de energia. Então, a gente acredita que você precisa, né? Você estava falando do kit, né? Gostei da expressão, vou até reutilizar, né? Esse kit é isso, a gente vende produção local de energia, né? De forma mais barata, mas a gente vem também para os nossos clientes que isso não vai ser suficiente para ele se ele consegue reduzir a conta de energia de forma significativa no longo prazo. Ele precisa embarcar numa estratégia, em uma trajetória de eficiência energética. Isso é absolutamente fundamental. Aliás, quando você olha, né, o Acordo de Paris, né, onde a gente tem que tentar, né, para manter, né, o aquecimento global em 1,5, 2 graus de aumento, né, daqui a 2050, fazer como que o aumento da demanda de energia seja compensada. E os estudos demonstram, isso é da Agência Internacional de Energia, que as medidas de eficiência energética vão representar até 65% da compensação. Então, sem eficiência energética, não tem redução significativa e duradoura do consumo de energia. É isso a proposta da Elex. Muito legal. Eu estou pensando aqui no modelo trazendo para o integrador, né, que é o principal público aqui. Tem integradores que já praticam isso no dia a dia, na hora de apresentar uma proposta. Certo. Porque o que acontece, muitas vezes já conversei com o integrador, é o seguinte: eu vou numa residência, mostro o projeto, falo, olha, você vai ter uma redução econômica da sua conta de luz e tal.
o consumidor vê ali no segundo mês, que é o mês que consegue ver mesmo ali o palpável a economia. Ah, eu tô economizando, então vou instalar um ar-condicionado na sala, vou instalar mais um ar-condicionado no quarto. Aí, passa o quarto mês, ele chega no integrador e fala, viu, minha conta de luz tá subindo. Você não falou pra mim que eu não ia pagar tanto, que eu só ia pagar a taxa, mais um consumo básico? E aí tem todo esse trabalho que, às vezes, não é feita essa elucidação, essa explicação. Então, pensando aqui em escala bem menor, né? Porque a Alex atende a cliente mais alto, né? Mas pensando na escala para o integrador, é isso. É você chegar, mostrar um projeto fotovoltaico de redução e, ao mesmo tempo, eficiência. E a automação entra dentro da eficiência energética. Você comentou aí, as luzes ficam acesas, o ar-condicionado, de repente fazendo uma gestão. Claro. Tem como isso também, Alexa? Tem como, né? Inclusive, a gente vê muitas questões de troca de lâmpadas por lâmpadas LED, né? Que tem um consumo mais eficiente, né? Isso é uma das vertentes que a gente pode trazer, né? Em projetos efetivamente de automação, onde no final do dia todas as luzes, todos os ar-condicionados estão absolutamente dentro da estratégia de projeto de eficiência energética que a gente oferece para os nossos clientes. Legal. Bom, agora vamos falar de mercado brasileiro da visão de fora, né? Aproveitando aqui a sua expertise, você já conhece o mercado europeu, o mercado francês. Como que o Brasil é visto pelos investidores, né? A gente vive aqui uma gangorra política. Né? Troca de governo, a gente teve, inclusive, recentemente, foi 3 governos nos últimos 12 anos, vamos colocar aí, né? Teve essa troca. Como que é visto lá fora, né? O investidor confia no Brasil? Como que é a questão da estabilidade econômica aqui? Então, isso é um tema que me interessa muito. Então, eu te agradeço pela pergunta, porque eu fiz um MBA na LSE, na London School of Economics, em Londres, e a gente lá aprende que a geopolítica ela tem impacto em todas as vertentes da economia, né? Então, se você não estuda a geopolítica, você não pode entender como os negócios estão acontecendo, né? E a gente vive uma área onde a geopolítica voltou à tona, né? A gente tinha esquecido um pouco desses desequilíbrios geopolíticos, né? Mas o que a gente está vendo, né? Olhando para a Europa, né? Todo mundo acha, né? Em particular nós brasileiros, né? Falo nós porque agora sou brasileiro, que na Europa a grama é sempre mais verde, né? Ali, né? O mercado é melhor. Só que aconteceu no último ano, né? Um evento que é a guerra na Ucrânia, que mudou completamente o jogo geopolítico, né? Eu acho que nós aqui talvez não percebemos, né, os impactos disso, né? Porque essa guerra na Ucrânia desencadeou numa crise energética muito forte, né? Aqui no Brasil, a gente reclama da conta de luz, só que na França, no Reino Unido, a conta de luz mais de quadríplico. E o racionamento não é também, né? Então você tem agora risco, né, de não ter energia suficiente, né? Inclusive passaram o inverno assim, de forma muito preocupada em relação ao fornecimento de energia, mas não apenas uma crise energética. Isso desencadeou também uma crise alimentar. Você mesmo mencionou, né, a crise, porque energia é um insumo fundamental para todo e qualquer processo produtivo. Exato. Se você não tem energia, você não tem alimento. Então, como o custo da energia sobe, o custo dos alimentos sobe, a inflação sobe. A gente chegou num momento na França com uma inflação de 10%. Para nós aqui no Brasil pode parecer pouco, mas na realidade para a França, que viveu assim 30 anos de inflação a 1,5%, é muita coisa. É um baque. Né? Então, assim, você tem, de fato, um ambiente de negócio, uma instabilidade política muito forte lá. E quando você olha para o Brasil, apesar de todas essas mudanças políticas que você mencionou, um país muito estável. A transição de governo, né, entre o presidente Bolsonaro e o presidente Lula, ela foi relativamente calma. A gente acreditava que ia dar uma guerra civil, que nada disso aconteceu. A gente falou que o real ia ser atacado, né? Não, o real está ganhando força contra o dólar. Né? A gente viu aí a queda do dólar. E você se lembra que na América Latina todo mundo falava a Colômbia, Chile, Peru.
O Brasil hoje é a maior economia da América Latina, é um dos países mais estáveis para se investir. Então, eu posso dizer para vocês, do ponto de vista do investidor europeu, a Elex, tanto a Voltalia, né, tem ações cotadas na Bolsa de Valores em Paris, né? E o principal acionista, né, dessa empresa, do grupo Voltalia, é a família Mulliez. Poucas pessoas conhecem, mas é uma família que tem, por exemplo, Decathlon, Leroy Merlin, Obramax. Né? Agora todo mundo vai conhecer. Uma grande rede, né? É uma das famílias mais ricas, inclusive, da Europa. E durante muito tempo percebeu que o Brasil é um país arriscado e pediu para reequilibrar um pouco os negócios, né? Faz mais negócios na África, na Ásia, para poder reequilibrar, para o Brasil não ter um peso tão grande, né? E hoje, com tudo que acontece na Europa, eles estão dizendo, na realidade, pode investir no Brasil, porque a gente tem ali um ambiente de negócio estável, a gente tem ativo relativamente barato por conta do câmbio favorável entre euro e real, e a gente tem taxa de retorno dos nossos projetos de geração de energia que são muito maior do que na Europa. Então, assim, todo mundo acha que o Brasil é arriscado, o Brasil é instável. Na realidade, o nosso acionista vê o Brasil como um país extremamente interessante e tem previsto de investir até 4 bi de reais nos próximos 4 anos. Só para você ter noção. E investiu na Elexa, por exemplo, em 3 anos, 700 milhões de reais. Então, assim, não só vai continuar investindo no Brasil, mas vai aumentar o investimento deles aqui. E hoje faz como que a Voltalia, por exemplo, faz 70% da sua receita aqui no Brasil. Muitas pessoas não sabem disso, né? Então, na realidade, se você olha de forma fria a situação, a Voltalia seria uma empresa brasileira cotada na Bolsa de Valores de Paris. 70%. 70% da receita da empresa Voltalia está realizada aqui no Brasil. Eu vou dar um outro exemplo para a empresa Elexia. Como eu já falei mais cedo aqui no programa, a nossa meta é entregar 150 megawatts, né, de usinas solares da modalidade GD esse ano. A Elexia, em 12 anos, teve uma capacidade instalada cumulativa de 142 megawatts. Ela vai entregar. Ou seja, o Brasil em um ano vai dobrar a capacidade instalada do grupo Elexia acumulado nos últimos 12 anos. Então, o Brasil, além de representar um país interessante do ponto de vista de investimento, ele tem um tamanho que faz que você tenha um efeito de escala que não existe em nenhum outro país. O Brasil é 20 vezes a França. 20 vezes. Então, ó, você pode ser o melhor da tua categoria na França. se você consegue, com estratégia, com posicionamento, com investimento aqui, você pode trazer resultados extremamente positivos. O grupo, tanto a empresa Voltalia, tanto a empresa Elexia, é prova disso aqui no mercado brasileiro. Olha só, várias informações aqui que eu desconheci algumas delas, né? A gente já estava falando aqui no Bastidores, mas eu acredito que quem está compartilhando, quem está curtindo aqui, já deixa seu like, vai gostar muito de saber, né? Porque às vezes a gente tem aqui a mentalidade do brasileiro que pensa que o Brasil não é atrativo do ponto de vista de investidores. E bem interessante que você já falou o fundo, né? Da onde vem a Voltalia, da onde vem a Elexa. Já que você mencionou do mercado da França, lá na França, como que funciona, né? Pra gente ver as principais diferenças. Você até tinha comentado sobre o modelo, não existe um modelo exatamente como é aqui no Brasil de geração distribuída, né? Exatamente. Como que é na França? Então, vou contar uma história para vocês, né? Quando eu apresentei o plano de negócio da Elexia aqui no Brasil, né, com essa modalidade GD, aí eu comecei a mostrar fotos, né, dos nossos relatórios, né? E nas fotos já aparecia projeto solar no chão, né? E aí o diretor da França falou: mas vocês estão fazendo projeto solar no chão? Falei, claro, a modalidade é no chão. Ele diz, mas lá na França a gente faz no tetos, né? Que a gente chama de rooftop, né? Ali, que aqui a modalidade de GD, né, autoconsumo remoto e no chão. Mas por que você não faz autoprodução local? Aí eu falei, gente, a gente fez um estudo, inclusive com a Cela, né, que você deve conhecer, a consultoria sobre autoprodução.
E acredito que talvez tenha um mercado no Brasil, mas hoje, com as condições da GD, você não consegue rentabilizar um projeto de autoprodução. É muito mais complicado, né? Então, para responder a sua pergunta, a modalidade da GD, da forma que ele existe aqui no Brasil, não existe na França. Aliás, você tem interdição de fazer um projeto solar no chão. Por quê? Porque não tem espaço. É isso que é verdade. A gente, a gente falou do efeito escala no Brasil, não tem mais espaço na França. Então, quando você não tem mais espaço, você coloca os painéis solares aonde? No teto. No teto. Aí tem rooftop, tem aquele negócio do car park, né? Nos parques de estacionamento. Nos vinhedos também, né? Também, exatamente. Você começa a pensar nos prédios, né? Com consumo inteligente. Alguns prédios agora utiliza alguns vidros, né? Com silício que permitem já uma geração solar no prédio mesmo. Na fachada. Na fachada mesmo, né? Então você tem que repensar tudo em função disso, da falta de espaço. Não que isso não vai acontecer no Brasil. Acredito que isso vai acontecer no Brasil. Mas vai demorar. Ó. Mas vai demorar. Mas olha que interessante. Eu sempre falo, o Brasil sempre demora entre 2 a 5 anos para adoptar as mesmas medidas que a gente tem na Europa. Então, se você conhece muito bem o mercado europeu, você olha para o mercado europeu, o que eles fazem em termos de transição energética, de veículos elétricos, e você pensa, daqui a 5 anos isso vai chegar no Brasil. Então, se eu me preparo, se eu me planeja para me posicionar, aí vou sair na frente. Entendi. Muito interessante essa parte de território, né? Que a gente não, às vezes, ali, né, no dia a dia a gente não percebe. Quando eu falo para as pessoas, esse número de o Brasil é 20 vezes a França. Mostra, né, o tamanho do país que nós temos. Na realidade, as coisas é um país continente, né? Onde existe muito espaço, né, ainda para ser desbravado, né? Não, perfeito. Bom, a gente está partindo aqui para o encerramento, a produção já sinalizou ali o término. Eu queria que você compartilhasse durante todo esse tempo, né? Você já compartilhou a história ali da senhora sobre a pá eólica, mas quais foram alguns exemplos assim que você lidou ao longo do tempo, atuando na Elexa ou também em outras empresas de renováveis, que, poxa, isso aqui foi um marco para mim, mudou meu pensamento sobre o mercado brasileiro, sobre o modelo de negócio que nós estamos hoje. Se puder compartilhar uma experiência sua. Eu vou compartilhar mais um número, né? Eu estou, como eu falei, há 12 anos no Brasil, mas há 15 anos no setor das energias renováveis. E como eu mencionei para você no início, eu venho de uma empresa nuclear. Quando a gente começou a falar que a gente ia fazer energias renováveis, todo mundo olhava para nós como assim, os loucos. A gente era o ET da empresa, entendeu? Assim, como que vocês vão fazer? Assim, energia eólica, energia solar. E já ouvi de diretor da empresa, isso nunca vai funcionar. E aí eu pegava, né, os relatórios, né, daqui a 2050, os renováveis vão representar 90% do mix mundial. Isso não eu falando, a Agência Internacional de Energia. E as pessoas assim, descartavam isso, dizendo, gente, isso nunca vai acontecer, só com subsídios, só com... E foi muito lindo, né, de participar do crescimento, né, desse setor eólico, né, e desse setor solar agora, aqui no Brasil, para provar a elas que ele estava completamente errado, que isso está acontecendo. E, aliás, eu acho, Érica, que está acontecendo com uma velocidade muito maior. Ou seja, que a gente vai chegar nesse marco bem antes da data prevista. E quando se fala de transição energética, ESG, a gente sempre vê isso como uma realidade muito distante. Na realidade, quando a gente fala de energia solar, quando a gente fala de eficiência energética, nós já estamos falando de transição energética. Então, a gente está vivenciando a transição energética aqui no Brasil, até mesmo que não exista ainda um marco regulatório, tá? Mas isso já é. Aquelas casas que instalam painéis solares para ter o seu próprio consumo suprido pela energia solar, já é transição energética na veia. Então, isso é muito gratificante de ter começado lá há 15 anos, né? Num contexto que falar de energia renovável já era, sim, uma coisa completamente fora do comum. Hoje viram tão praxe
a gente é muito gratificante, né, de estar nesse lugar, né? É interessante você comentar que eu sou jornalista, né, tenho toda a minha equipe e eu fico imaginando, eu estou no mercado de energia solar há 3 anos, 3 anos e meio. E aí, no começo, eu não tinha tanta noção, né? Eu tive que pesquisar aqui no Instituto da Unicamp de fotovoltaico, também tem no Rio Grande do Sul. Fui aprendendo, fui fazendo os cursos do Canal Solar. E hoje, eu comento com a minha equipe, nós seremos lidos daqui 10 anos como referências. Você viu que o Brasil já é no 8º lugar. E, a gente noticiou. E começou em 2017. A gente vai chegar no top 3, com certeza. Bom, a China, os Estados Unidos já estão muito mais... A China nem tem como brigar. A China já tem, eu acho que 250, 300 giga, né? E eles têm uma ambição de chegar ali 1 tera. Mas assim, eu acho que a gente consegue chegar no top 3 após da China dos Estados Unidos. Olha só, vamos apostar. Vamos apostar. Aurélio, eu quero agradecer muitíssimo pela sua participação aqui. Aprendi muito durante o nosso papo, sempre aprendo. Mas hoje aprendi sobre a França, aprendi sobre o olhar do investidor e também sobre mercado, né? Que sempre muda, vai mudando os planejamentos. E é bem interessante, né? A gente estava até comentando aqui com o Bruno Kikumoto, quando uma empresa grande investe no Brasil, isso deixa bem claro que é um lugar correto, porque não é de um dia para o outro que uma empresa vai pensar em investir, né? Sim. É feito o planejamento, é feito o estudo. Então, o Brasil tem tudo aí, tem todo o potencial e todas as características, né? Radiação solar, parte da economia que você comentou. Foi um prazer estar aqui com vocês e a gente vai voltar para celebrar o novo ranking do Brasil, né, no 3º lugar daqui a alguns anos, prometo. Muito obrigada. E você que acompanhou até agora já sabe, faça um convite para você deixar o seu like, se ainda não deu, faça sua inscrição e também compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas. Até o próximo episódio.